Olá, girassóis! Nós vamos começar uma série aqui no canal. Vários vídeos relacionados a virtudes. E o primeiro destes vídeos é este, no qual eu quero apresentar para vocês o que é a virtude. Qual a definição de virtude. Bom, para começar, eu quero apresentar para vocês dois livros que eu vou usar um pouquinho nesse início, né? Para a gente se estabelecer um pouquinho, né? Pisar um pouco no terreno, conhecer um pouco do que é a virtude e como conquistá-las. Então, nesse início, a gente vai usar queridinho, necessário e essencial, catecismo. E também a gente vai usar um pouco do Filoteia, de São Francisco de Sales. Bem, o Filoteia vai ficar para outros vídeos. No vídeo de hoje, eu quero falar para vocês o que é a virtude. Eu vou ler para vocês a definição do catecismo e a gente vai conversando, tá? Vamos lá então. As virtudes estão no artigo 7 da segunda parte do catecismo, parágrafo 1803. Ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável, tudo o que há de louvável, honroso, virtuoso ou de qualquer modo mereça louvor. Filipenses 4:8. E daí vem a frase que a gente vai repetir muito e muito aqui. Se você não decorar ela, eu vou te obrigar a decorar, porque a gente vai falar muito essa frase. A virtude é uma disposição habitual e firme para o bem. A virtude é uma disposição habitual e firme para o bem. Permite à pessoa não só praticar atos bons, mas dar o melhor de si, com todas as suas forças sensíveis e espirituais. A pessoa virtuosa tende ao bem, procura-o e escolhe-o na prática. O objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Então vamos lá de novo para a nossa frase. A virtude é uma disposição habitual e firme para o bem. Ou seja, a virtude, ela é uma disposição, ou seja, você tem que querer, você tem que estar disposto a praticar a virtude. Ela é habitual, ou seja, é um hábito, né? Não é assim só de vez em quando, não, você vai ter que criar um hábito. E ela é firme, ou seja, não adianta você querer começar, né? Assim, ai, bem que eu queria ser um pouco mais casto. Ai, bem que eu queria ser um pouco mais modesta. Ai, eu ando tão preguiçosa, mas sei lá, quem sabe um dia eu melhoro isso. Não. É uma disposição habitual e firme. Então, para exercer uma virtude, exige disposição, exige hábito e exige firmeza. A gente vai conversar um pouco sobre como escolher as virtudes um pouquinho mais para frente. Mas, desde já, é importante que você analise a sua vida, os seus hábitos, o que de ruim você geralmente faz, quais os pecados você mais comete. Isso você pode até descobrir no exame de consciência, né? Porque se você tende a pecar, a praticar mais algum pecado, então o contrário desse pecado, o que vai te ajudar a sair desse pecado,
pode ser uma virtude. Então é bom analisar bem a própria vida, os atos, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Ainda sobre a definição de virtude, é preciso destacar 2 pontos. Primeiro, a virtude, ela não é um dom. Por quê? A virtude, ela pode ser infundida extraordinariamente em você, e isso seria um dom de Deus, uma graça imensamente grande que Deus estaria te colocando, te infundindo. Mas a virtude no ordinário, ela é algo que a pessoa vai sofrer um pouquinho, vai exigir muita constância, vai exigir uma certa ruptura com os velhos hábitos. Então a virtude, neste contexto de conquista, ela não é um dom. A segunda coisa que a gente tem que considerar sobre a virtude é que a virtude, ela é o contrário de um vício. Um exemplo de vício poderia ser a pornografia. Uma pessoa, ela é viciada em ver pornografia. Ela criou um hábito. Lembra que a virtude é uma disposição habitual, ou seja, hábito, e firme para o bem. Se uma pessoa tem uma disposição, ela tem ali a vontade, e ela cria um hábito, habitual, disposição habitual, para o mal, isso é um vício. Quando a pessoa tem o vício da pornografia, ela criou um hábito. Lembra que eu disse que a virtude é um hábito para o bem? O vício, ele é um hábito para o mal. Então, quando a pessoa está viciada em pornografia, ela criou ali o hábito de ficar recorrendo àquilo. E a virtude contrária seria a castidade. Então, para a pessoa sair desse hábito aqui, ela vai ter que trabalhar, até ela conseguir criar esse hábito aqui. Então, ela precisa ter uma disposição de criar este hábito com muita firmeza. Vamos lá para a nossa frase? A virtude é uma disposição habitual e firme para o bem. E tem uma frase aqui no catecismo que falou assim: o objetivo da vida virtuosa é tornar-se semelhante a Deus. Quem disse isso foi São Gregório de Nissa. Essa frase, ela mostra como a gente deve sempre querer e almejar a perfeição, porque Deus é perfeito. E quando a gente diz que a gente tem que ter uma disposição habitual e firme para o bem, quem é o sumo bem? Deus. Ou seja, nós temos que constantemente querer, desejar e trabalhar para nos tornarmos semelhantes a Deus. Como o próprio Jesus disse: sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Então, nestes vídeos nós vamos conversar muito sobre as virtudes e nós vamos a cada dia lutar pela conquista dessas virtudes. É claro que vai ser difícil, por mais que nós tenhamos a firme decisão de conquistar determinada virtude, às vezes a gente vai cair, às vezes a gente vai voltar para determinado vício, às vezes a gente vai desanimar, é normal. Mas é igual quando a pessoa deseja acordar 5 horas da manhã. A pessoa acorda às 8. Mas ela precisa começar a acordar às 5, porque ela vê que ela vai render mais, etc, etc. Então, ela coloca o despertador. Daí chega às 5 horas, ela... eu vou ter que acordar às 5. Mas ela sabe que ela precisa criar aquele hábito. Quanto mais ela fugir daquilo, quanto mais ela deixar aquilo para depois, mais difícil vai ser. Então, por isso, a disposição deve ser firme e habitual. Já nessa introdução, eu queria falar para vocês que nós temos 7 virtudes no total.
Estas 7 virtudes, elas vão gerir todas as outras. Nós temos muitas virtudes. Mas, digamos que essas 7 virtudes, elas são as mães de todas as outras virtudes menores. Destas 7 virtudes, nós temos 3 teologais e nós temos 4 que são as virtudes cardeais. Essas 4 são conhecidas como virtudes humanas. Quais são essas 4? Fortaleza, justiça, prudência e temperança. E as 3 teologais, que se referem diretamente a Deus, são fé, esperança e caridade, sendo a maior delas, como nos diz São Paulo, a caridade. Bem, eu ainda vou conversar com vocês um pouco sobre essas virtudes, né? Teremos muitos vídeos pela frente, mas desde já eu quero que vocês pensem, tarefa de casa, é uma missão, hein? Quero que vocês pensem qual virtude vocês precisam, ou virtudes, né? Às vezes a gente precisa de mais de uma, mas analisa uma só por enquanto. Depois, quando a gente for tratar da conquista das virtudes, de qual virtude escolher, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas desde já eu quero que você vá pensando, vá analisando seus atos, vendo quais vícios você tem. Se você tiver um caderninho ali e puder anotar, nossa, eu percebi que eu tenho muita gula. Eu percebi que a preguiça de domingo é nível alto. Vai anotando qual vício você tem e já vai pensando qual virtude eu preciso para derrubar esse vício. Para concluir, eu quero ler para vocês mais um trechinho aqui do Catecismo, que está no parágrafo 1810 e 1811. As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre retomada com o esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Com o auxílio de Deus, forjam o caráter e facilitam a prática do bem. O homem virtuoso sente-se feliz em praticá-las. Não é fácil para o homem ferido pelo pecado manter o equilíbrio moral. O dom da salvação, trazida por Cristo, nos concede a graça necessária para perseverar na conquista das virtudes. Cada um deve sempre pedir esta graça de luz e de fortaleza, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo, seguir seus apelos de amar o bem e evitar o mal. Ou seja, as virtudes são favorecidas pelo Espírito Santo. Vocês viram que eu li aqui? As virtudes humanas, adquiridas pela educação, por atos deliberados e por uma perseverança sempre retomada, com esforço, são purificadas e elevadas pela graça divina. Então, por mais que a gente se esforce para conquistar determinada virtude, a gente precisa da graça de Deus. A graça de Deus que vai pegar esse nosso esforço e transformá-lo em algo bom. Beleza? Então, não se esqueçam da tarefa de casa, que é pensar aí nas virtudes que vocês precisam. E parte 2 da tarefa de casa, comentar, pode ser depois, não precisa ser agora, comentar aqui embaixo do vídeo qual virtude vocês precisam. Por meio desses comentários, eu já vou guiando o caminho de quais virtudes a gente vai conversar aqui. Então eu preciso que vocês me falem, né, quais são as virtudes que vocês mais estão precisando. Eu já deixei um box lá no Instagram, um tempinho atrás, pedindo para as pessoas falarem, né, quais virtudes eram necessárias. No dia que esse vídeo for postado, eu vou deixar no Instagram também um box, né, de perguntinha,
para vocês mandarem as virtudes que vocês precisam. Se você não souber que virtude você precisa, você pode identificar o vício, tipo, eu tenho o vício da gula, mas eu não sei que virtude é necessária. Mas, se você não sabe, pode escrever lá, eu tenho o vício da gula, entendeu? E daí eu vou trabalhar com virtudes que serão necessárias para quebrar o vício da gula, beleza? Então por hoje é isso, eu vou voltar logo com a segunda parte desse vídeo, falando um pouquinho sobre uma analogia que vai ajudar vocês a entenderem um pouco melhor sobre como as virtudes funcionam. E é claro que as virtudes, elas ajudam muito a gente a se tornar um girassol. Por quê? Se o girassol está ali sempre voltado ao Senhor e sempre mostrando para os outros girassóis para onde se deve olhar, quando a gente pratica a virtude, a gente está tendendo mais para o bem, então a gente está se aproximando mais do sol e, como eu disse, sede perfeitos, como o vosso Pai do céu é perfeito. Então a gente está mostrando para o próximo como é o sol. Tá vendo como as virtudes são importantes? Então a gente se vê no próximo vídeo. Deus seja louvado. Salve Maria!